governo americano voltou a avaliar a possibilidade de impor sanções ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A informação é do jornal britânico Financial Times. Segundo o jornal, integrantes da Casa Branca estudam novamente a aplicação da lei global Magnitsky contra Moraes, o mecanismo que permite impor sanções a estrangeiros acusados de corrupção ou graves violações de direitos humanos. Acontece depois da decisão do ministro, que resultou na operação de busca e apreensão contra uma fonte do jornalista Luiz Pablo Conceição Almeida. A Sociedade Interamericana de Imprensa repudiou a postura de Moraes no dia seguinte à ação. Para a entidade, a situação representa grave ameaça ao exercício do jornalismo e estabelece um perigoso precedente. A CIP reforçou que violar a fonte de um jornalista vai além de ir contra o que a Constituição brasileira assegura. A iniciativa informou que tal direito é previsto na Declaração de Princípios sobre Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Moraes recebeu críticas também de ex-colegas da Suprema Corte. O ex-ministro do STF, Marco Aurélio Mello, afirmou em entrevista à CNN que vê o episódio com muita preocupação. Diz também que, mesmo diante de uma investigação, os meios empregados pelas autoridades precisam respeitar os limites estabelecidos pela Constituição. Eu vejo com muita preocupação, como cidadão, hoje aposentado já há 5 anos, estive 31 anos na bancada do Supremo, chegasse a quebra do sigilo da fonte. Isso não se coaduna com o Estado democrático de direito. Isso não se coaduna com o que nós esperamos que seja realmente observado a Constituição Federal. Guta Piñi, bom dia, seja muito bem-vinda, bom começo de semana para você. Bom dia, Daniel. Bom dia, professor Suano, Berenice e toda a nossa querida audiência. Nessa mesma entrevista na CNN Brasil, Guta Piñi, o ex-ministro, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio, também criticou a possibilidade do caso desse jornalista, da fonte, do sigilo da fonte que foi quebrado por Alexandre de Moraes, desse caso ser analisado por uma das turmas da Corte, como é a vontade, inclusive, já manifestada pelo próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e defendeu o maior protagonismo do plenário do Supremo. Como você analisa? O ministro Marco Aurélio, ele também chegou a falar sobre as alterações regimentais que foram feitas pelos ministros para permitir aqueles julgamentos do 8 de janeiro também pelas turmas do Supremo, que não faz o menor sentido. E aí agora ele faz a análise em relação a esse caso específico, justamente tentando trazer aí o protagonismo do plenário do Supremo, mas existe também um ponto importante que ele também abordou ao falar dos atos do 8 de janeiro também, e se relaciona com esse caso, é que o jornalista não tem foro privilegiado. Então, não faz o menor sentido que esse processo seja julgado por lá. Agora, o que acontece é que os ministros, eles tem essa salvaguarda, esse grande escudo e também uma grande teia, armadilha, que é o inquérito das fake news, o 4781. É dentro desse inquérito que eles vão colocando todos aqueles que são vistos como adversários ou potenciais ameaças ao Supremo Tribunal Federal. Os ministros, eles se confundem com a instituição. Eles fizeram isso. E essa é a narrativa vencedora lá dentro do Supremo. Esse inquérito está aberto desde 2019. E nós já tratamos desse tema aqui inúmeras vezes, que o inquérito ele é aberto para apurar um fato específico e ali ele se esvazia com a denúncia ou com o arquivamento. E isso não acontece nesse inquérito. É um inquérito perpétuo. Agora, esse caso, ele tem chamado a atenção do mundo, porque se trata da violação do sigilo da fonte, que é um direito fundamental em todo o mundo democrático, em todo o mundo civilizado. É uma conquista civilizacional a questão da proteção do sigilo da fonte, justamente porque é uma garantia do cidadão contra governos autoritários. É uma garantia do cidadão ser informado do que está acontecendo, uma imprensa livre que atua junto com a sociedade do planeta.
Em todo o país democrático é assim que funciona. Então, não é mais um caso específico de uma perseguição contra um adversário político, como foi o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, que também foi objeto daquela carta do Donald Trump, e aí depois disso veio a Magnitsky. Agora é algo mais amplo. Já saiu na grande mídia. São mais de 10 bilhões de reais esquecidos para serem sacados pelos brasileiros. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e, na sequência, já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado. E era meu. E isso é só a ponta do iceberg. São 7 brechas ocultas no sistema que você pode resgatar. A menos que você queira fazer doação para esse governo, precisa ver antes que o prazo acabe. Para você descobrir, deixei o link aqui embaixo e um QR Code na tela. Acesse agora. Tanto que tem chamado a atenção do mundo, e agora essa possibilidade aí da aplicação da Magnitsky novamente. Vamos aguardar o que virá do governo americano nas próximas semanas. Diga, Marcelo Suano. Bom, inicialmente cumprimentar a Guta, cumprimentar a Berenice, cumprimentar os demais colegas de bancada, a todos os acompanhantes, pessoal maravilhoso da Oeste, e fazer uma apenas referência, Daniel. Eu hoje, se estivesse vivo, minha mãe completaria 92 anos, porque eu faço sempre uma referência, uma reverência a ela. Ela foi uma mulher espetacular, ela construiu um dos maiores centros de pesquisa do Brasil e do mundo, que é o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, numa época em que mulheres, se dizia que mulheres não tinham espaço nenhum, ela construiu e ela é reverenciada. Eu tive a oportunidade de ver aqui no período do governos militares, cívico-militares, generais olhando para ela sentada à mesa e conversando com eles enquanto eles faziam perguntas. Então, sempre vou reverenciar minha mãe. Com relação ao tema que nós estamos tratando, primeiro, vamos chegar ao ponto do que é a Magnitsky e aquilo que pode ser feito. É uma nova janela de oportunidades que está sendo criada. Para os Estados Unidos, o que interessa são os interesses norte-americanos. Eles não estão fazendo isso por uma questão de bondade exclusiva e interesse e tentando interferir na política brasileira. Não é essa a pretensão deles. Os norte-americanos olham para o que está acontecendo no Brasil e sabem que o Brasil está se tornando uma plataforma de alavancagem dos chineses, por causa exclusivamente de um governo que se instaurou, que é um governo que está totalmente desestruturado e está dando de mãos beijadas para os norte-americanos a possibilidade de poder sancionar, se não o país, e é sempre escalonado. Começa com pessoas, depois começa para entidades, aquilo que cerca essas pessoas, depois vai para entidades, instituições, e depois sanciona governos ou sanciona o próprio país. É um processo. Então, está sendo criado, foi dada a oportunidade para os norte-americanos poderem sancionar novamente. Como que isso é dado? Pelo fato de que personalidades brasileiras estão desrespeitando os direitos humanos, que foi a origem da lei Magnitsky, em que um governo autoritário praticamente destruiu a possibilidade de contraposição, que foi o caso do governo russo, e matou, simplesmente eliminou uma personalidade. Por isso a lei Magnitsky. E aí temos um fato. No que isso vai dar? Provavelmente vai dar em muita coisa aqui dentro. Lá fora vai dar. Porque o mundo inteiro está vendo os abusos do Alexandre de Moraes. Está vendo que não existe o Estado Democrático de Direito no Brasil. Está vendo que não tem como caminhar. E não tem como caminhar por qual razão? A razão foi dada na reunião que teve entre Alcolumbre e Lula na casa do Alexandre de Moraes. É isso que está explícito. Os norte-americanos vão aplicar novamente a lei Magnitsky, criando uma janela de oportunidades. Mas isso não terá sentido nenhum, porque eles não podem interferir, eles não querem interferir diretamente na política brasileira. O que eles estão dizendo é: brasileiros, criem vergonha na cara e façam o que tem que ser feito, porque senão nós faremos de acordo com os nossos interesses estratégicos e o poder que nós temos. Mas isso só vai depender do Senado. Da maneira como está, não vai significar nada, exceto se vier um novo Senado. Berenice, segundo o Financial Times, nessa reinclusão de Moraes na lei Magnitsky, prevê, por exemplo, congelamento de eventuais bens nos Estados Unidos, também além de proibir empresas norte-americanas de fazerem negócios com ele. Assim como foi no passado, né? Não ouço você, não ouço a Berenice. Está ativado aí o seu mic? Por enquanto, não. Então, eu vou passar mais uma vez a palavra. Sim, agora sim. Sim. Agora sim, por favor. Perdão, gente, Agora não sei sim. que horas eu fechei esse microfone. Bom, mas vamos lá. Assim como já definiram também a Magnitsky, Daniel, como a morte financeira daquela pessoa, né? Ela tem ali tudo, seus bens que estiverem nos Estados Unidos bloqueados, cartões de crédito, né? A gente sabe que essas bandeirinhas todas praticamente são internacionais. E
a gente se pergunta, né, porque a impressão que passou, vocês devem se recordar que logo que o ministro Moraes foi sancionado no ano passado, ele fez questão de ir até um jogo de futebol do seu time, pousou para a foto, não aquela pose que a gente, né, esperava, mas acabou colocando ali um dedo do meio e passou a impressão de que ele não estava nem aí com essa sanção. E realmente, né, ele continuou dobrando, triplicando a aposta. Mas eu queria trazer um ponto importante, porque naquela época o escândalo do Banco Master ainda não tinha vindo à tona. Nós estamos falando de agosto, setembro, né? E a bomba do Master só estourou em novembro. E aí, nesse meio tempo, o que os investigadores da Polícia Federal suspeitaram? Que pessoas beneficiadas ali, que estavam próximas de Daniel Vorcaro, e olha que o Vorcaro, né, o dono do Banco Master, admitiu em uma proposta de colaboração premiada que teria feito aquele contrato de 129 milhões com a esposa, né, com o escritório da esposa deste ministro, para se aproximar dele. Ele admitiu isso na colaboração premiada, só que não foi aceito, nem pela PGR, nem pela PF, faltou muita coisa ainda para ele revelar. Mas nessa investigação, os policiais federais identificaram ali uma conversa, por exemplo, com o senador Ciro Nogueira, onde deu a entender que Vorcaro também devolvia ali os benefícios que o Ciro Nogueira dava a ele no Congresso Nacional, tentando aprovar leis que o beneficiavam, pagando suas contas. Inclusive, há uma linha de investigação que fala sobre Daniel Vorcaro ceder cartões de crédito no seu próprio nome para essas pessoas que estão dentro dessa teia, né, de aproximação e troca de benefícios. Então, cogitou-se a possibilidade de que não só o senador Ciro Nogueira, como também outras pessoas com quem Vorcaro tinha ali uma relação próxima, poderiam estar sendo beneficiados com esses cartões de crédito. E daí, talvez, né, a Magnitsky não tenha surtido tanto efeito assim. Essa é uma possibilidade. Agora, não sabemos como é que está a situação, né? Nem do senador, nem mesmo dos ministros, que também aparecem nas conversas com Vorcaro. Mas é interessante imaginar que agora nós estamos numa situação diferente, que talvez cartões de crédito, que são muito usados, né, talvez estejam longe, né, dele precisar mesmo. Agora, Daniel, a gente também não pode ficar esperando que a solução dos nossos problemas aqui no nosso país venha de fora, venha dos Estados Unidos. O que nós precisamos, de verdade, é que os eleitores se conscientizem de tudo que está acontecendo e que a chance é agora. As eleições estão bem aí e a gente precisa de uma renovação política, principalmente no Senado Federal, porque é o Senado Federal, se tivermos ali políticos que não estejam comprometidos com processos, que não estejam ali na coleira de ministros do Supremo Tribunal Federal, que eles façam a diferença e imponham, sim, uma fiscalização diante da falta de decoro desses magistrados, Daniel. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens, daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. Aí nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite e corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal.
Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.